Graças a paz, povo de Deus, tudo bem? Como é que vocês estão nessa quarentena? Estão fazendo muita coisa? Estão deixando de fazer algumas coisas? Tem comido muita coisa? Como é que tá? Nós vamos começar agora mais um culto aqui na rede de jovens, na rede Influência. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, aí onde você está. De antemão eu já peço para você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você conseguir no seu Facebook, que o máximo de pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra que será ministrada nessa noite. Queria pedir também para você, se você tem um pedido de oração, coloque também nos comentários. Todos nós que estamos aqui na igreja, esses que estão assistindo a live junto com você, todos têm o mesmo interesse, o bem comum, o bem-estar de todos nós aqui nessa terra. Então compartilhe aí qual que é seu pedido de oração, que nós vamos orar depois do louvor, depois da adoração, que todos eles sejam alcançados, tragam cura sobre todos nós, aqueles que precisam de cura, libertação. Por favor, compartilhe esse link e coloque o seu pedido de oração. Vamos orar para iniciar, amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença nesse momento, porque o Senhor é o nosso Deus e fora de Ti não há outro. Nós nos colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós nos achegamos na Tua casa, na Tua presença, para louvar e bendizer o Teu nome. Que o Senhor seja adorado nesse lugar, que o Seu nome seja engrandecido nesse lugar, que pessoas possam encontrar refúgio no Senhor nessa noite, Deus. Alcance todos aqueles que precisam ser alcançados com essa palavra, e todos aqueles que necessitam do Senhor sejam alcançados nessa noite, Pai. Nos abençoe, que a Tua presença seja no nosso meio, dentro de nós, que nós possamos sentir o Senhor aonde nós estivermos, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu me cansar, a Sua força opera em mim. Sei que a Sua graça é pra mim. Eu sei que a Sua bondade não tem fim. Me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu sei que a sua graça é pra mim, Jesus. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Quando eu não posso, quando não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Quando eu não posso, quando não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Amém. Amém, amém, amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Alguém mandou algum pedido de oração? Se não mandou, a gente vai orar mesmo assim. Nós queremos orar pelo pastor Andrigo, que está se recuperando, já está 100%, vamos dizer assim, já saiu do isolamento, já tá novo de novo. Pelo Carlão, que é sempre bom orar pelo Carlão, né? Você ora por todas as coisas que você tem que orar, a paz em Israel, Jerusalém e pelo Carlão. Essa tem que ser a nossa oração sempre. Brincadeiras à parte, o Carlão é um irmão muito amado. E pelo André também, meu Deus do céu, o André está com uma dor de cabeça forte. Vamos orar por ele também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por todos nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez apresentar a vida do pastor Andrigo. O Senhor possa estar com ele, trazendo a cura total e completa sobre a vida dele, sobre os pulmões deles, Pai. Que o Senhor restaure a saúde dele, Pai, em nome de Jesus. Pelo Carlão também, Deus, que o Senhor envolva ele com o teu manto de cura, que ele possa ser alcançado pela tua graça, tua misericórdia. Que os teus olhos de amor também olhem para o André, Deus, trazendo cura completa sobre a vida dele. Nos abençoe, Pai, em tudo que formos fazer aqui hoje. Repreenda o inimigo das nossas almas que possa intentar contra nós e contra todos esses que estão ouvindo a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Comecei perguntando o que vocês têm feito nesse período de quarentena.
Na verdade, a gente só faz o que dá vontade de fazer, né? Eu lembro que quando começou a quarentena, esse isolamento total, eu tava em Santa Catarina. Então, quando eu cheguei de volta para São Paulo, que eu cheguei em Campinas, já estava tudo parado, já estava todos os comércios fechados, tudo travado. Eu lembro que no dia que eu cheguei, foi uma correria só para eu conseguir devolver o carro alugado dentro para Localiza. Engraçado que eu aluguei o carro no shopping Dom Pedro, e o shopping já não abria mais, então eu tive que achar uma outra Localiza para conseguir devolver o carro. Foi uma correria só, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí veio os primeiros dias, né, dessa quarentena, desse isolamento, que você não podia sair da sua casa, você não podia fazer nada, e é assim até hoje, né, para você cuidar de você, dos seus queridos. E eu lembro que a gente não está acostumado, né, a ficar preso, a ficar dentro de casa, não sair para nada. E aí você começa a ter acesso ao mundo digital. Eu comecei a ver alguns vídeos, e interessante que eu vi o vídeo de um casal que mora no Japão, e a esposa do rapaz já fazia 1 ano que ela estava de quarentena, já estava de isolamento, porque ela ficou doente, aconteceu alguma coisa nos pulmões dela, e ela não podia ter contato com ninguém, então ela ficou 1 ano dentro da casa dela no Japão. E aí pegou justamente as 2 primeiras semanas, né, que a gente estava com essa pandemia global. E aí ela falou no vídeo o seguinte, ela falou assim: gente, já faz 1 ano que eu tô de quarentena, que eu já tô nesse isolamento, e eu vou falar uma coisa para vocês acostumam, se acostuma. E eu falei, não é possível, eu nunca vou me acostumar a ficar em casa, sem ter que trabalhar, sem ter que estudar, sem ter que ir sem poder, né, ir para a igreja, fazer o que a gente está acostumado a fazer, passear no shopping, porque não tem praia aqui, interior. Então a gente foi resguardado de fazer tudo isso. E o que a gente fazia? Passou um tempo, você já não queria mais tirar o pijama, querendo ou não, você ficava de pijama o dia inteiro. Eu lembro que a Nai falava assim: vai dar uma volta com seu filho no condomínio. Não tinha ninguém no condomínio, era um condomínio abandonado, parecia, né? Ela vai dar uma volta com seu filho. Ah, não, estou cansado, não dá. Mas, na verdade, eu não queria nem tirar o pijama, eu só queria ficar em casa. Você não passava desodorante, você não penteava o cabelo. Então você acostuma a fazer o que você quer. E o que você tem feito? Você tem feito o que você quer? A gente não fazia nem comida, a gente pedia comida porque não queria fazer comida, fazia só o que queria. E o engraçado é que eu tenho um filho pequenininho, o Tiago, e ele é assim, ele gosta de fazer as coisas dele, e assim, se você não faz as coisas que ele quer, ele já está dando aquele trabalhinho, já que a gente sempre olhava para o filho dos outros e falava assim: o meu filho não vai fazer, mas está fazendo. Então não repare, viu? Quando você tiver seu filho, você pode pagar pelo que você está falando. E assim, tem uma coisa que ele gosta muito, é de brincar na cama. Então ele sempre vai, a gente pode estar fazendo o que for, ele vai, pega seu dedo e começa a te puxar e te leva na cama para você brincar com ele na cama. E é difícil você falar não para uma criança, é difícil você vencer ela. Eu lembro que uns dias atrás a gente estava num churrasco na casa de um casal de amigo nosso, que eu não posso falar o nome, mas na hora de ir embora, a gente começou: beleza, tchau Lilian, tchau André, e a gente pensou em ir embora. Aí o André pega o Thiago, coloca no sofá e começa a brincar com ele. Aí acabou, né, cara? Você tenta ir embora, não consegue. Colocava ele no chão para ir embora, ele fazia o quê? Pegava no dedo do André, levava o André até o sofá para poder brincar com o André, porque era o que ele queria. Então a gente tende a fazer só o que a gente quer, e passa a ser o importante, porque para eu estar aqui hoje com esse microfone na mão, eu priorizei estar aqui com esse microfone na mão. É o que eu quero fazer. Então você faz aquilo que é importante para você. Você faz o que você acha que é prioridade. E do que você tem se alimentado nesses dias de quarentena? Eu posso dizer para você que eu estou
bem alimentado. Ganhei uns quilos, acho que todo mundo, né? Tem se alimentado de coisas assim, que come bolo todo dia, almoça o dia inteiro. E você acostuma a ficar em casa, como aquele vídeo disse, e você acostuma a comer o que você quer, na hora que você quer. Então eu pensava comigo, eu não vou acostumar, até que eu recebi um e-mail da empresa que eu trabalho, que no dia 1º dessa semana a gente ia voltar às atividades normais. Aí eu, cara do céu, não queria, cara, queria ficar em casa, queria ficar de pijama, queria ficar assistindo Netflix, porque realmente você acostuma. E aí eu queria falar com vocês sobre o que a gente tem, do que a gente tem se alimentado. Muitas vezes a gente aprende e pensa que o alimento, além da comida que a gente come, a gente se alimenta muito de livros, a gente se alimenta muito de filme, série. Isso daí vai acabando com a sua alma, com o seu espírito, com o seu corpo. Mas a Bíblia, ela diz uma coisa um pouco diferente sobre alimento. O que é se alimentar? Então eu queria abrir com vocês lá em João capítulo 4. João capítulo 4. João capítulo 4, verso 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, para Deus, só para colocar vocês na história aqui da Bíblia, era sobre aquela mulher samaritana, que os discípulos saem, quando eles voltam, Jesus está conversando ali, e eles não perguntam o que está acontecendo, espera a mulher sair e pergunta para Jesus se ele vai comer. Jesus, você vai comer? Você quer comer alguma coisa? E ele fala, eu tenho uma comida que vocês não sabem, que é um segredo ainda. E aí eles conversando entre eles, falaram, poxa, será que Jesus está com alguma comida escondida para comer? E aí Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então quando eu pergunto para você, do que você tem se alimentado, o alimentar-se está diretamente ligado em fazer, entendeu? Jesus disse, o meu alimento é fazer, o meu alimento é fazer. Fazer o quê? Fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Isso faz toda a diferença para a gente, saber que existe um tipo de alimento que é fazer a vontade do Pai. Porque quando você se alimenta, quando você está com fome, quando você está com sede, e você mata a sua fome, mata a sua sede, você se sente saciado, você se sente completo, pleno, você muda até o seu humor quando você está alimentado. Eu sou assim, particularmente quando eu estou com fome, meu irmão, é complicado, eu fico muito chato, quando eu estou com fome ou quando eu estou com sono. Essas duas coisas que mudam um pouco o meu humor. Mas quando você está alimentado, quando você tomou aquele suco que você queria, você se sente completo, realizado, saciado. Então para Jesus, fazer a vontade do Pai, ele se sentia pleno, alimentado, completo. Isso tem que ser para a gente também. Porque o que você tem comido? Quando eu pergunto o que você tem comido, eu estou te perguntando o que você tem feito. Mas Garrafa, não tenho o que fazer na quarentena, não posso sair de casa. Cara, tenho o que fazer. Porque para Deus, quando você faz só aquilo que é da sua vontade, é uma coisa
muito ruim. Vamos ler em Filipenses, capítulo 18. Filipenses capítulo 3, não tem capítulo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas da terra. Os inimigos da cruz de Cristo, o seu Deus é o estômago. O que quer dizer isso? Quando o seu Deus é o seu estômago, você só come aquilo que você quer. Você é movido pelas suas vontades. Quando você está com fome de cachorro quente, você se esforça para comer um cachorro quente. Quando você só faz as coisas que dá na sua telha, quando a gente faz as coisas que só dá na nossa telha, que a gente só tem vontade, a gente se torna inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque a gente só faz aquilo que a gente quer. E realmente, é muito mais fácil fazer o que a gente quer. Então é muito importante a gente identificar qual que é a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. Primeiro, para a gente não se tornar inimigo da cruz de Cristo. Segundo, para a gente completar a obra do Pai, assim como Jesus começou. Agora a gente vai ler algumas passagens. A primeira delas está em Mateus capítulo 7. Devia ter deixado separado aqui, né? Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem que vai entrar? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Você está vendo como que é importante? Você está percebendo o grau de importância que é você se preocupar em qual é a vontade do Pai? Um outro versículo que mostra qual que é o privilégio de fazer a vontade do Pai, está em Mateus capítulo 12, verso 50, diz o seguinte: pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Cara, olha o privilégio, você fazer parte da família de Jesus. Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu pai, esse é meu irmão, esse é minha mãe, esse é minha irmã. Faz parte da família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai. João capítulo 9. João capítulo 9, 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Cara, as nossas orações, elas são ouvidas a partir do momento que a gente teme a Deus e pratica a vontade de Deus. Você começa a perceber que por que às vezes a gente não recebe o que a gente tem buscado? Porque por vezes a gente não tem priorizado o reino de Deus, a vontade do Pai especificamente. João capítulo 6. Aqui a igreja é batista, a gente lê bastante a Bíblia, tá? Não fica chateado comigo.
João capítulo 6, versículo 38, diz o seguinte: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus, ele não veio passar férias, ele não veio fazer outra coisa, ele veio fazer a vontade daquele que enviou ele, do nosso Pai. O que você tem feito? O que você tem praticado nessa quarentena, nesse isolamento social? E agora a gente está vivendo um novo normal. Antes da pandemia era uma realidade, mas e agora? A gente precisa se adaptar. A gente não pode deixar de fazer a vontade do Pai. A gente não pode ter aglomeração. A gente não pode frequentar lugares com muitas pessoas. Nós não podemos andar sem máscaras, conversar com pessoas sem máscaras. A gente teve que deixar de fazer inúmeras coisas, mas uma coisa a gente não pode deixar de fazer: é praticar a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Qual que é a vontade do Pai? Em Efésios, capítulo 5, era legal quando tinha o Israel, né, que ele colocava a Bíblia na parede lá pra gente, né? Efésios capítulo 5, tem gente que fala que a Bíblia é um livro do passado, né? E assim, a palavra de Deus, ela se renova e a gente consegue aplicar ela nos dias atuais. Olha o que está descrito em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias têm sido maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu vou ler de novo. Não sejam insensatos, mas sejam sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Senhor? Esse pedaço da Bíblia aqui é os dias de hoje. É o que a gente está vivendo com esse coronavírus. É o que está acontecendo na nossa sociedade. Os dias não têm sido bons. Os nossos queridos têm ficado doentes. Nós estamos ficando preocupados com eles. Nós sabemos que o Senhor tem a cura de todas as doenças, mas a gente sofre quando a gente sabe que um querido nosso está doentinho. Os dias não têm sido bons, os dias têm sido maus, mas a gente tem que se esforçar e procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez, a gente tem o privilégio de fazer parte da família de Jesus. A gente entra no reino dos céus quando a gente faz a vontade do Senhor. E uma coisa que a gente aprendeu aqui no seminário de intercessão é que a gente só vai abraçar uma causa se a gente se importar com ela. Se você perguntar para mim quantas vezes eu orei pelo México, eu posso dizer para você que dá para contar nos dedos de uma mão. Agora, se você perguntar para o Andrigo, pastor Andrigo, por exemplo, quantas vezes ele orou pelo México, cara, ele não vai conseguir te falar quantas vezes, porque aquela é a causa dele.
E o que a gente tem que entender é que existe um plano maior do que esse que a gente está vivendo aqui. Sempre tenha um plano maior. É o nível do plano espiritual, o nível dos planos de Deus. Os planos de Deus. Deus, ele tem inúmeros planos. A gente consegue identificar vários deles na Bíblia. E na vida dos nossos irmãos, na nossa vida, a gente consegue interpretar e entender que Deus tem planos. Às vezes, uma pessoa resolve conclui um plano global, um plano comunitário através de uma pessoa. A gente tem alguns exemplos do Neemias, por exemplo. Neemias, ele estava na casa dele, ele trabalhava como copeiro do rei, ele comia da mesa do rei, ele não tinha preocupação com nada. Imagina você, não tinha preocupação com nada, ele só tinha que ficar preocupado em não deixar o rei bravo, porque o rei, ele tinha poder para matar as pessoas. Então o irmão de Neemias chega para ele e começa a contar o que estava acontecendo com Jerusalém. O povo voltou, o povo está na miséria, quebraram os muros, derrubaram o templo, está tudo destruído lá. E a Bíblia fala que Neemias, vamos ler? Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1 diz o seguinte, versículo 1: Palavras de Neemias, filho de Acanias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi destruído e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aquilo se tornou a causa dele. Deus tinha um plano para reconstruir os muros de Jerusalém. Existia um plano maior, existia um plano de Deus, existia a vontade do Pai. E quando Neemias, ele tem aquela conversa com o irmão dele, ele assume aquele problema como dele. Depois a Bíblia conta que ele vai conversar com o rei percebe que ele está muito triste. E tudo que ele pede para o rei, ele conta para o rei porque que ele está triste. E tudo que ele pede para o rei permite ele fazer. E a Bíblia fala que porque Deus estava com Neemias. Deus estava em Neemias. Por quê? Porque era a vontade de Deus que os muros fossem reconstruídos. Qual que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Quando existe a vontade de Deus sobre a sua vida, tudo que você for fazer para realizar aquela vontade, ela vai ser bem sucedida. Porque é uma vontade do Pai, não é sua. Não é o desejo da sua barriga, do seu estômago. Você está fazendo aquilo que o Pai quer que você faça. Outro exemplo é o de Esther. Eu não vou ler, mas no capítulo 4 de Esther, fala sobre o decreto de matarem todos os judeus que existiam naquele lugar. De todas as províncias, ia basicamente exterminar todos os judeus da face da terra. E então Esther se torna a rainha e Mardoqueu pede para que ela interceda pelo povo ao rei. E Mardoqueu, ele diz o seguinte, ele fala assim: às vezes não pense você que por estar na presença do rei, vivendo no palácio, você vai ser poupada. Ele diz o seguinte: se você não fizer, o livramento virá de outro lugar. Por quê? Porque o livramento era uma vontade de Deus. E ele fala assim: se você não fizer a sua parte, você, sua família, todos vão morrer.
mas o livramento virá de outra parte. Que honra e privilégio o livramento de Deus vir da nossa mão, com a nossa ajuda, através da nossa intercessão. Então a Bíblia diz que ela pede para que todos os judeus jejuassem por 3 dias e 3 noites, que ela ia falar com o rei. E o rei atendeu. Por quê? Porque era a vontade do Pai. Porque era a vontade do Pai. Ela intercedeu com o rei, e o rei acatou, porque era a vontade do Pai. E quem que intercede por nós? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. O próprio Jesus intercede por nós do lado do Pai. Por quê? Porque Ele tomou essa causa. Por quê? Porque isso é importante para Ele. Você só faz aquilo que é importante para você. Para Jesus é muito importante que Ele interceda por nós. Em Hebreus também tem uma passagem que fala que Jesus, Ele intercede por nós eternamente. Qual que é a vontade do Pai? É muito bom ter pessoas que intercedem por nós. É muito bom. E qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? O que eu posso fazer para saber qual que é a vontade de Deus? Em Efésios, que a gente já leu, diz: se esforcem para saber qual é a vontade do Pai, para você poder praticar ela. Algumas vontades do Pai estão na Bíblia. Uma delas está em João capítulo 6. João capítulo 6, verso 38. Pois desci dos céus não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que todo aquele que olhe para o Filho tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Essa é uma das vontades do Pai. Então o que você pode fazer nessa quarentena resguardado? Fazer a vontade de Deus de que jeito? Fazendo com que todos aqueles que olhem para Cristo sejam salvos. O nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é pregar o Evangelho. Pode ser pelo microfone, pode ser pela internet, pode ser pelo artesanato, pode ser, sei lá, por vídeos, TikTok, alguma coisa você pode fazer. Eu prego com o que eu tenho. Essa é a hashtag da noite. Eu prego com o que eu tenho. O que você tem? A gente já identificou qual que é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que a gente pode fazer para isso? O que a gente pode fazer? Em Romanos 10, 14, diz: como ouvirão se não há quem pregue? E eu te digo, eu prego com o que eu tenho.
E o que eu prego? Palavra de Deus. Vocês já se perguntaram o que os apóstolos pregavam? O que eles pregavam? Eles preparavam palavra? O que Jesus pregava? Eles preparavam a ministração? Fazia jejum? A Bíblia diz que eles pregavam o reino de Deus. Quando Jesus mandava eles e dizia: preguem, o reino de Deus está próximo. E quando Jesus chegava, o reino chegava. O reino é Jesus. Então o que você pode fazer? Pregar com o que você tem. Hashtag eu prego com o que eu tenho. Pode ser através da arte. Nós temos exemplos aqui. Quem fez a arte aqui, Bianca, o Ed, eles têm um talento diferente. A gente sabe que a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Mas como fazer isso? Beleza, hashtag eu prego com o que eu tenho. E o que eu tenho? É o seu talento, meu irmão. No que você é bom? No que você identificou que você tem um talento? O André tem o talento de abraçar a gente e quebrar as costelas, porque a gente entende que o amor de Deus é forte, né? Brincadeira. É o que a gente quer, que acabe logo a pandemia para ele vir abraçar a gente, né? Que as costelas tá novinha para ele quebrar tudo de novo. Brincadeira. Mas assim, você sabe, a gente tem a Tata, que faz os vídeos dela lá e alcança um nicho de pessoas que, por exemplo, eu nunca alcançaria. Ela identificou qual que é o talento dela, qual que é o chamado dela. O princípio é o mesmo, fazer a vontade do Pai, porque aí eu vou me sentir completo quando eu faço a vontade do Pai. E quando eu me sinto completo, pessoas são salvas, porque eu não estou fazendo a minha vontade. O meu Deus não é o meu estômago, o meu Deus é o Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que a vontade dele é que todos sejam salvos. E para fazer isso, vamos usar as nossas ferramentas, os nossos talentos que Deus nos deu. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Uma vez conversando com a Letícia, ela falou para mim que no ano passado ela leu 180 livros. Eu não sabia o que responder para ela, porque eu não li 10 livros o ano passado inteiro. Então ela tem um tipo de conhecimento, ela se alimentou tanto dessas coisas que ela consegue conversar com diversos assuntos, com qualquer pessoa. Ela consegue atingir pessoas que eu não atingiria nunca. E quando ela atinge essas pessoas, ela se sente completa, porque ela está fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós ainda na Tua presença, gostaríamos de agradecer tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, os ensinamentos que o Senhor tem trazido para nós. A vontade do nosso coração é fazer a Tua vontade, Pai. Coloque, Deus, no coração de cada um que está ouvindo essa palavra, o Teu desejo, o desejo de salvar as pessoas. O Senhor tem o desejo de que todas as pessoas sejam salvas, que isso se torne importante para nós, Deus, que os talentos que o Senhor colocou no coração de cada um desses que está ouvindo a Tua palavra, seja revelado para que esse objetivo seja alcançado, para que assim a gente se sinta completo, saciado, feliz porque estamos fazendo aquilo que agrada o Senhor. O alimentar é fazer a vontade de Deus, é praticar aquilo que Deus quer que a gente pratique. Os segredos do Senhor é revelado para aqueles que querem fazer as coisas do Pai. Ele não revela qualquer coisa para qualquer um, somente para aqueles que querem fazer a vontade dele. Então ele revela que ele quer reconstruir o muro, ele revela que ele quer salvar toda uma nação, através de uma pessoa. Que essa pessoa seja você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.
prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do teu amor, na tempestade ouvi sua voz, no nome me chamo, no nome me chamo. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por